Olá, sejam bem-vindos. Este é mais um episódio do Under 30, com destaques das nossas listas Under 30. E hoje eu estou aqui com ele que é piloto de helicóptero, piloto de automobilismo e CEO de uma empresa que tem muita relevância no mercado, a Stradale. Eu estou aqui hoje com o Pedro Costa, que foi um dos nossos Under 30 de 2022, agora da nossa lista mais recente. Tudo bem, Pedro? Obrigado. Primeiramente, agradecer o convite. Fico muito honrado de estar aqui, ao lado de tantos grandes nomes aí, então só tenho a agradecer. Primeira coisa que eu quero te perguntar é como é que foi quando você soube que tinha sido um dos nomes escolhidos para a lista do Under 30? Pô, foi muito gratificante, porque a gente vive nesse ambiente de empresário, da correria do dia a dia, a gente acaba não tendo muito reconhecimento, né, assim, diário. Então, quando vem uma conquista dessa, a gente fala, opa, vamos olhar para trás, ver tudo que a gente fez e é um momento de reflexão mesmo e foi muito feliz, não estava esperando, de fato. Me ligaram, foi engraçado porque me ligaram no dia 16 de dezembro e que foi meu aniversário. Então, eu ganhei um presente duplo, eu acho que foi até, não foi de propósito. Então, eu estava na mesa almoçando, eu falei, deve ser trote, né? Não sei. Mas foi uma baita surpresa. E como é que você imaginava? Eu fiz um roteiro aqui para te perguntar, mas eu vou ficar invertendo as perguntas. Fica à vontade. Você se imaginava? Porque você começa muito cedo a trabalhar nos negócios da sua família. Eu vou dar um resumo. O Pedro Costa, ele é herdeiro, né, da família que fundou a Caçula de Pneus nos anos 50. A Caçula de Pneus hoje foi adquirida pela Pirelli. E aí vocês mudaram de... E a família mudou de ramo, foi para gestão de imóveis, né, de patrimônio. E você começou muito cedo, aos 21 você já vai para o setor que eu acho que é a sua paixão, que é de alta performance. De alta performance. E aí você decide montar o seu negócio. E foi que 2018? 2018. Começou em 17 o plano e aí em 18 concretizou. Muito precoce. E aí... Foi tudo muito cedo, né? E é isso que eu queria te perguntar. É tudo muito precoce. Você se imagina, quando você conseguiu imaginar, quando você percebeu ou você pensou sobre que você estava sendo precoce? Porque você tem 30 anos. A gente fala que a vida começa aos 40, então você ainda tem 10 anos para chegar. Na verdade, para te responder isso, tem que voltar um pouco à minha infância. E eu tenho dois grandes exemplos na minha vida, que é meu pai e meu avô. Meu avô foi um self-made lá em 1950, com 11 anos era faxineiro, cresceu e montou ali uma rede que foi uma das maiores varejistas aí do Brasil. E então ele começou muito cedo, então eu sempre tive esse DNA de querer começar cedo, porque ele sempre foi o maestro ali de tudo. E o meu pai, em contrapartida, ele me deu muita responsabilidade muito cedo. Então, eu sempre gostei de trabalhar desde pequeno. A minha brincadeira não era ficar brincando de Lego, de bichinho, como meus amigos. Eu gostava de brincar de trabalhar. Então, você pega meus desenhos antigamente, era plano de negócio, era cheque, eu fazia cheque, inventava empresa, criava um business plan de empresa de táxi aéreo, que era meu sonho na época. Então, desde o começo, assim, desde pequeno, eu fui meio que moldado, meu mindset, para ser um empresário sempre, e eu fui gostando disso, não foi nada muito forçado. E desde pequeno assumindo responsabilidades grandes. Então, essa questão do motor também, eu desde pequeno tive muito contato com direção, com velocidade. Então, isso foi me dando uma responsabilidade. Meus amigos sempre foram mais velhos do que eu. Então, isso até hoje, você pegar, a maioria dos meus amigos tem 40, 45 anos, estão em outro patamar de vida. Mas é porque eu acabei, de fato, assumindo responsabilidades. Perdi um pouco daquela infância imatura, aquela brincadeira. Você estava fazendo business plan? Mas, de fato, eu consegui colher um certo fruto que hoje que é uma maturidade precoce, como você está falando. Então, foi tudo muito orgânico, muito natural. Mas isso era uma preparação do seu pai? Não. Como é que você... Porque você pega grandes empresários hoje que não confessam, né? Falam
que não é o forte, o business plan, apesar de ser algo super... tem que ter, é uma Sim. regra de negócio super, super importante. Tem entrevistas de grandes CEOs que falam que, comecei meu negócio e não fiz um business plan. E você, Pelo criança, contrário. estava Isso é brincando meu pai disso. brinca em mesa de amigos, ele brinca que eu fiz um business plan com 11 ou 12 anos de uma empresa de táxi aéreo, isso existe até hoje. E a época a gente tinha caçula e eu falava assim, o cara vai comprar 4 pneus na Santo Amaro e ele vai ganhar um voo de táxi aéreo, um negócio nada a ver. Tipo, a conta nunca fecharia, mas tinha lá, se você olhar friamente, tinha um começo, meio e fim, tinha uma missão, tinha um valor por trás daquilo lá. E de fato foi uma situação que eu peguei uma vez um business plan do meu pai no escritório, dessas questões de ficar brincando, de final de semana eu ia brincar. E eu usei aquilo meio como referência e eu ia fazendo em molde daquilo. Então, hoje, se você me perguntar, putz, vamos montar um negócio novo, eu tenho assim, desculpa a palavra, mas eu tenho tesão em sentar e fazer ali o D0, entender quem que a gente vai atingir, como que a gente vai fazer. E agora, quando a gente já tem alguns negócios que já startaram e já deram certo, você olhar para trás e olhar para esse business plan que deu certo, você fala, pô, valeu a pena. Porque você tem um objetivo, né? Eu acho que é muito mais fácil você traçar com objetivo. Uma das grandes coisas da Lista Undertale é que ela inspira outras pessoas a lutarem pelos seus sonhos. E é comum a gente ouvir, eu quero um dia estar na Lista Undertale. Então, ela é muito inspiradora. Muito. Então, eu vou te fazer muita pergunta, porque a gente sabe que tem muita gente com sonho de ter uma startup, de ter alguma coisa, de começar seu negócio. Então, quando nomes como você dão a oportunidade de a gente saber um pouco mais, a gente tenta transformar isso em lições. Uhum. É óbvio que você não vai aqui determinar regras, mas a tua experiência é muito importante para quem está começando. Então, assim, todo esse conhecimento que você tem hoje, você teve um caminho de se preparar com teoria? Foi tudo muito empírico, muito em cima do que você já estava fazendo nas empresas, Eu na brinco empresa? que hoje, assim, eu tive 3 grandes passagens. Eu consegui ter uma empresa familiar, então eu tive toda a vivência de uma empresa familiar, de você conseguir girar os departamentos, etc e tal. Eu consegui empreender dentro da minha empresa familiar, o que nem todo mundo consegue. Às vezes tem aquela questão do que o pai é rígido e você não consegue ter muita volatilidade ali em fazer o que você quer. Então, eu consegui empreender dentro da empresa familiar. E, em terceiro, eu consegui empreender por conta própria. Então, isso me deu uma bagagem muito boa, porque você consegue viver a dor do dono, você consegue viver a dificuldade de você ter uma empresa familiar, ter o ego por trás, o primo, o tio, a tia e tudo isso. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema, mas eu ouço muito, né? A gente acaba conversando, então você acaba vivendo isso. Da minha preparação, eu fiz faculdade de administração, então me ajudou muito, mas de fato a minha base foi prática. Então eu comecei a trabalhar com 16 anos, a faculdade eu já fui de cara para a faculdade noturna para eu poder trabalhar, então eu trabalhava de manhã e fazia faculdade à noite. E a faculdade foi muito boa porque enquanto eu tinha prática, a teoria às vezes ela encaixava e eu falava, putz, isso aqui faz sentido. Entrava em aula de contabilidade, aquele balanço que você ficava se matando na prática, ele ia lá e conseguia te dar uma teoria muito boa depois na faculdade. Então, essa mistura da prática com a teoria é de fato, acho que é o grande X da questão. E depois fiz pós-graduação também em business, que foi muito bom. Eu li uma pesquisa essa semana, eu não vou saber citar ela de cabeça, me perdoem, mas mais ou menos, que eu me lembro, eu acho que 80% das empresas no Brasil são consideradas familiares. E existe, inclusive o que o artigo fala, né, em cima dessa pesquisa, é que você tem, eu vou falar do lado do balcão de quem não é o dono. Muita gente critica muita coisa de uma empresa familiar por conta de que eu acho que as relações às vezes acabam até misturando Transcendem, o profissional, porque quem está nos cargos de gestões são ligados todos à família. E aí tem muita crítica relacionada a isso, e as pessoas idealizam grandes empresas que têm uma estrutura não familiar. Eu ia falar mais profissional, mas eu acho que esse não é o termo. É tipo, não, governança. não é familiar. E
E eles falam, é um erro. Se você tem 80% das empresas nesse formato, entenda como Tem trabalhar e que olhar para esses crescer 80%. dentro de uma empresa familiar. E aí a minha pergunta é, como uma pessoa, um funcionário, deve se portar ou deve se preparar para crescer numa empresa de estrutura familiar? Eu acho que hoje você tem grandes matérias como a governança corporativa que as empresas perceberam, né, que esse estilo arcaico de empresa familiar, de que não é por meritocracia e sim por, ele é meu filho, então ele vai crescer, ele é meu sobrinho, então ele vai crescer. Elas perceberam que isso não cabe mais no mundo de hoje. E, de fato, você vê grandes empresas, né, o grupo Votorantim, você vê que tem muita governança em cima. O cara, para estar ali, ele tem que merecer mesmo, às vezes mais do que o próprio funcionário. Então, se você está entrando numa empresa ali que tem uma estrutura familiar, eu acho que o primeiro ponto é enxergar qual que é o nível de governança dessa empresa. Quanto que ela está preparada para me deixar crescer. Eu acho que esse é o ponto, né? Você tem que crescer, se você é filho ou não filho, tem que crescer pela tua habilidade, pelo teu desenvolvimento e meritocracia, com toda certeza. E como é que foi o teu começo? Você começa a trabalhar na empresa, na caçula, com 16 anos. Sim. Você estava para entrar na faculdade. Comecei com estágio de férias, né? Então, era o tempo que eu tinha livre e meu pai realmente, Mas você estava no ensino médio eu ainda. estava no ensino médio, era o tempo que eu tinha e na época foi difícil, porque é muito disruptivo você parar tuas férias de julho, tuas férias de janeiro para fazer um negócio que enquanto seus amigos estão livres, andando de bicicleta, brincando, sei lá eu. Então, para mim foi diferente, mas ao mesmo tempo eu tinha muito essa ideia do meu valor, do meu avô, de conquistar, né? Eu tinha muito essa vontade de conquistar meu espaço, meu lugar. Então, foi difícil. Na época, eu rodei todos os departamentos, então eu fui para o telemarketing e meu pai foi bem duro nesse aspecto. Eu não podia, tinha gente que não sabia quem eu era lá dentro. Na época, a gente chegou a ter quase 500 funcionários, tinha gente que depois acabava sabendo, mas a minha primeira entrada, o pessoal achava que eu era um jovem aprendiz. Então, rodei telemarketing, rodei as lojas, estoque, suprimentos. Eu fiz um walk-around na empresa, que eu pude entender um pouco a dinâmica. E aí eu comecei nessa rodada aí 360 graus, a partir do segundo ano, quando eu tinha já meus 18, eu entendi que tinha um mercado carente, que é o mercado que eu atuo hoje, né? Que na época a gente dividia com o aro 18+, que é o mercado premium. E até entrando nesse aspecto, né, de onde eu estou hoje, na Stradale, ali eu entendi que o mercado é muito grande. No Brasil ele cresce 2 dígitos por ano, esse mercado de premium, SUVs, esportivos, etc. e tal. A gente pôde ver na pandemia o que foi isso, cresceu demais. E na época já era grande e o pessoal não era muito bem atendido nas concessionárias. Às vezes a própria concessionária não sabia atender o tipo de demanda que tinha nos carros, porque não era muito comum você ter uma Ferrari, uma F12, enfim. Então, eu enxerguei esse ponto e, em contrapartida, eu entendi que lá fora, né, eu pude ver em Miami, lá você compra um carro, sei lá, uma BMW 320, você já paga por mês lá o teu leasing, você pode pagar um plus a mais e ele já atrela todo o plano de manutenção do carro. Então, você nem pensa em pastilha, freio, pneu, porque já está ali com o plano da concessionária. No Brasil, não. O Brasil está muito focado, o mercado de aftermarket está muito focado em oficinas independentes. Então, eu entendi que ali tinha uma chance da gente crescer naquele segmento e, obviamente, também na questão de rentabilidade. Enquanto você pega aro 13, 14, 15, a gente tinha uma rentabilidade pequena. O aro 18, que eram pneus importados, ram flats, aqueles que rodam com furo, você tinha uma margem muito maior e conseguia trazer uma contribuição muito maior para a empresa. E eu vi que ninguém estava olhando para isso. Eu falei, bom, quero conquistar meu espaço, é aí que eu vou entrar. E aí... Você cria esse departamento dentro da Criou o caçula? departamento. Meu primeiro cartão na caçula era gerente de UHP, gerente de Ultra High Performance, que é essa segmentação de 18+. E quando você mexe num negócio que ninguém está mexendo, É um oceano aberto, o né? resultado vem. E isso foi crescendo. E ali, com meus 18 anos, eu comecei a formar minha clientela, minha carteira de clientes. E ali foi muito importante, porque eu pude, de fato, colocar a barriga no balcão, fazer venda, eu pude ter o contato com o cliente.
entender quando você está ali no comercial, você está ali vivendo aquela ânsia de vender, de receber, de entregar o melhor. Você pega uma bagagem muito grande da empresa, você entende as dificuldades dos suprimentos, você entende as dificuldades financeiras, às vezes, de cartão de crédito, de parcelamento. Pô, o cara quer comprar comigo em 4 vezes, mas eu quero vender em 4 vezes, mas o cara tem a 10 vezes no cartão no interno. Então, você entende tudo. Então, para mim, foi muito importante. E ali eu fui crescendo. Aos poucos, eu fui entrando nos eventos. Tinha lá eventos de pista, da Driver, que era um parceiro nosso que fazia evento de track day. E aí eu montei uma estrutura minha, que era a Caçula Motorsport. Ali eu já criei a divisão de Aro 18+, que era a Caçula Motorsport. Aí eu entro no ponto de empreender dentro da empresa familiar. E eu e mais 2 funcionários. E aí eu ia atender esses eventos. Então eu tinha uma van, montava todo o esquema da van e ia atender esses carros, essas Porsche, Ferraris, tudo nesses eventos. E começou a vender, e o negócio começou a crescer, tomar um patamar. E aí, em 2014, aí já tinha passado aí os 3 anos, eu falei, bom, o mercado existe, está aqui provado, né, na linha, tem rentabilidade. E esses carros que eu atendo lá no evento, os caras começaram a entrar nas lojas. Na época a gente tinha 30 lojas. E aí eu lembro uma vez que eu fui numa loja da Heitor Penteado, que a gente tinha ali na esquina da Heitor Penteado, e tinha uma Ferrari, uma 599, que é um carro super exclusivo. E o cara tava lá mexendo na 599. Eu falei, meu Deus, eu não posso deixar um carro desse ser atendido como os outros. Eu preciso criar uma diferenciação, uma segmentação. E aí veio a ideia de eu montar a primeira loja. E eu montei a primeira loja, que era a Caçula Motorsport, na Henrique Schaumann. Esse foi meu primeiro grande projeto, porque envolveu um alto nível de investimento. Na época, a Pirelli era a nossa parceira, então teve todo um envolvimento global deles. Eles tinham um guideline lá fora, que era a Black Cube, que era uma loja conceito, que só tinha em Abu Dhabi, em Milão. E a gente implementou aqui, na loja da Henrique Schaumann, que foi um projeto meu, que era a Caçula Motorsport. Então, se você jogar aí Caçula Motorsport no Google, você vai ver eu lá pequenininho, com meus 20 anos de idade, assumindo um projeto que era, enquanto para abrir uma loja da Caçula custava X, eu fiz era um CAPEX de quase 3x para montar uma loja daquela, e teve uma visibilidade no Brasil inteiro. Depois daí, um monte de outras revendas quiseram montar uma loja parecida, e de novo, virou a loja mais rentável do grupo. Então, foi meu primeiro, assim, foi um negócio que foi muito bacana, porque eu era muito jovem, eu tratava em reunião com gente muito grande, mas eu acreditava muito naquilo, sabe? Eu fiz meu business plan, até hoje está lá bonitinho, e eu acreditava naquilo. Falei, meu, não é possível. Eu tinha demanda também para me atender. Eu falei, eu não consigo achar uma empresa que me atenda 100%. Você tem hoje o fulano do pneu, que é o Pedro, aí você tem o cara do escapamento, que é o Ciclano. Você não vai em um lugar e resolve tudo. Você quer comodidade hoje em dia. Então, ali foi meu primeiro grande projeto e depois evoluiu, depois de 4 anos, evoluiu para a Stradale, que foi o aprimoramento disso tudo. E foi difícil convencer muito, o seu pai a muito, acreditar? Muito. Ele deve estar vendo isso aí, ele vai lembrar. Mas... Eu vi, há uns anos atrás, eu entrevistei o Rodrigo Mocotó e ele contou que quando ele começa a tomar conta do restaurante do pai lá na Vila Medeiros, cada mudança que ele queria fazer, ele precisava mandar o pai passar umas férias na fazenda, para quando o pai voltasse estava mudado. Eu fiz uma estratégia também. Porque na época era muito mais caro, né? Ele falou, pô, com esse investimento eu abro 3 outras lojas, por que eu vou abrir essa loja? Então eu fui para o pessoal da Pirelli, que era o principal parceiro, e fui falando, pô, vamos montar essa loja. E aí o pessoal da Pirelli abraçou a ideia e aí foi muito fácil, porque Pirelli já era o grande parceiro e, enfim... Mas foi você, então, que foi negociar tudo? 100%. Eu negociei. Tem vídeo meu quebrando. Eu participei da obra. Eu sou assim, quando eu quero um negócio, eu faço... Eu ia lá de meia-noite com a turma de obra, acompanhei 100%, fiz negociação de todos os maquinários. Foi bem bacana. Bem interessante. E quando nasce a paixão pelo automobilismo? Que eu acredito que tenha sido muito novo também, né? Então, eu queria ser piloto na época, jovem, sempre todo garoto tem esse sonho. A família sempre tentou levar para um lado mais empresarial e eu acabei entrando nisso, caí de paraquedas.
surgiu um patrocínio, era quarta-feira, surgiu um patrocínio, me ligaram e falaram, tem um carro na Lancer Cup, você topa correr? Na época era Lancer, já não existe mais essa categoria. Eu falei, topo, quando? Ele, amanhã você precisa ir para o Velocitar, vai para Sparco, já tira as medidas, que era do coisa, e você já vai correr. Você tinha quantos anos? 20? Ah, Tinha 20 você anos. estava montando a empresa Exatamente. Tanto é que Tava meu acontecendo tudo patrocínio, ao o mesmo meu tempo. carro, ele tava lá com Caçula Motorsport e tal. Eu sempre corri muito de kart, mas não profissionalmente. Essa foi a minha primeira experiência profissional, com carteira, etc., grid de corrida, CBA e tal. Obviamente, antes eu sempre participei de track day, kart. Meu primeiro kart eu comprei com meu primeiro salário. Entrei no Mercado Livre lá, nem sabia nada de kart, mas eu queria ter um kart, comprei. Fiz lá, sei lá quantos chequinhos e deu certo. Inclusive o cara que eu comprei o kart é meu amigo até hoje. E aí fui crescendo, vi que tinha aptidão, porque como eu te falei lá atrás, eu sempre tive muito contato com o motor desde cedo. Então eu com meus 5 anos já tinha meu quadriciclo, já brincava de fazer manutenção nele, já entendia o mecanismo, carburador e tal. Então eu sempre tive essa paixão por velocidade, né? Que é fundamental num piloto é entender da mecânica, né? E aí foi uma ascensão, porque eu corri 3 anos na Lancer, tive resultados ótimos, depois eu fui para a Porsche Cup em 2017, fui campeão no meu ano de estreia, fui campeão sul-americano na Porsche Cup, fui campeão lá na Argentina, que é um feito assim que eu me arrepia só de lembrar, foi realmente muito gratificante, e aí tá no sangue, e aí até hoje corro aí, tenho a minha agenda de corridas. E ajuda muito na questão empresarial, né? Eu sempre brinco que o paralelo entre a vida profissional como empresário e o piloto, eles andam muito juntos, porque de fato você tem que tomar algumas decisões na tua vida empresarial que elas é na frieza, né? E o carro você está ali numa largada, você pode estar fazendo tudo certo, pode vir um cara lá atrás que perdeu um freio e te tirar da corrida. Você precisa ser ágil, você precisa achar o teu gap, né? Então você tem ali uma oportunidade de ultrapassagem, você tem que usar. Só que ao mesmo tempo você não pode ser imprudente, senão você pode perder e sair na primeira curva. Então, o automobilismo, ele de certa forma, ele sempre me ajudou muito a equilibrar minha cabeça, a ter frieza e ao mesmo tempo responsabilidade para também tocar meus negócios. Então, foi um negócio que casou muito bem comigo. E eu mexo com carro então foi muito bacana. Fiz grandes amigos também no automobilismo. E você também pilota helicóptero. Isso é uma paixão. Eu tenho muita paixão por controle. Você pode imaginar que tudo tem RPM e controle, eu gosto. E helicóptero sempre foi a máquina mais complexa que tem hoje. Assim, se parar para entender, você tem 2 rotores, você tem uma série de mecanismos que você tem que controlar ao mesmo tempo. E essa paixão veio desde meus 6 anos de idade. Aos 11 anos eu fiz minha primeira aula. Aos 18, eu não tinha feito intercâmbio ainda, nessa ânsia de começar a trabalhar cedo, eu não tinha feito intercâmbio, minhas irmãs já tinham feito. Eu falei, putz, eu preciso ter uma experiência fora para aprender inglês. E aí eu falei, bom, meus amigos quando iam para intercâmbio, conheciam lá 5 brasileiros, só falavam português e voltavam falando até menos do que tinham ido. Então, eu falei, eu quero ir para aprender de fato inglês. E aí eu falei, bom, quero tirar meu brevet nos Estados Unidos, na melhor escola do mundo. E aí foi o que eu fiz, e também é outro feito que eu me orgulho muito, porque eu tinha meus 18 anos, os Estados Unidos eles têm uma lei assim muito... quando eles veem que você é capaz de voar, eles te liberam com 20 horas de voo para você voar solo. Nossa. Então eu tinha 18 anos de idade, eu mal falava inglês, e eu estava voando um helicóptero, coordenando com o tráfego aéreo do aeroporto internacional. Pensa aqueles Boeings da TAM chegando com um monte de turista e eu coordenando com o meu helicópterozinho, o R-22, não entendendo nada que a torre falava. Assim, foi sensacional, porque foram 35 dias, então eu botei na minha cabeça e falei, eu preciso tirar essa licença em 30 dias, o que não é normal. Normalmente o pessoal demora 6 meses. E eu mergulhei naquilo, estudei, fiz aquilo acontecer e, assim, foi de longe também uma das melhores experiências da minha vida porque me deu muita maturidade para aquilo. Eu tinha que lidar com uma máquina, com
uma responsabilidade gigante de você estar ali falando com os órgãos dos Estados Unidos. A FAA é um órgão bem burocrático. Então, foi espetacular e me deu uma bagagem de inglês que eu nunca teria em qualquer outro curso, né? Porque ou você entende, ou senão você Morre. morre. De fato, é isso. E isso é o gancho para uma pergunta que eu queria te fazer, que eu quero te fazer. Onde você corre mais risco? Onde é mais arriscado? Pilotando helicóptero, na pista ou empreendendo no Brasil? Nossa, difícil, profunda. Eu acho que são riscos distintos, né? Se falar risco de morte, obviamente o automobilismo ele te coloca numa situação muito mais de risco. O helicóptero, se você estiver voando dentro do envelope que a gente fala, que é dentro dos processos, etc e tal, não é para você ter problema. Então, você tem uma máquina revisada, você está ali voando dentro dos conformes, seguindo os processos, não tem por que você ter um problema. O que acontece de problema, às vezes, em aviação é voar fora do peso, a máquina que não está bem equipada, manutenção mal feita, mau tempo. Então, é tudo aquilo que você sai do teu escopo. O automobilismo, você tem N situações, você está ali num carro no extremo, buscando a máxima velocidade, a máxima performance, e tem 30 pessoas na mesma situação também. Então, vira e mexe, a gente tem acidente. Eu tive um acidente feio no ano retrasado. Eu entrei a 181 por hora no muro, porque minha suspensão quebrou. A gente brinca que foi uma death experience, que é muito bom também. Não recomendo, mas foi muito bom para você tá refletindo. Mas o que passa pela cabeça quando você percebe que, enfim, não aconteceu pior? Deveria me deixar um pouco mais retroagido, mas de fato aquela experiência em si me deixou com mais vontade, porque eu percebi que eu não era de vidro. Então, a gente sempre tem quando a gente está no carro, a gente tem, não dá, ninguém, pode ser o Hamilton, o Verstappen, vai falar que não tem frio na barriga, tem frio na barriga, não tem como. Você está ali largando, a adrenalina sobe, você consegue com o tempo, com a experiência, controlar isso. Mas, de fato, aquela experiência de eu ter batido e ter saído andando, aquilo lá me deu um gás muito forte. Foi um final de semana que era treino. Eu treinei na sexta e eu perdi minha suspensão traseira, entrei no muro, não consegui fazer a curva. E no sábado eles conseguiram aprontar um outro carro, eu corri e fiquei em primeiro. Então, assim, foi um final de semana de ups and downs completamente. Eu lembro de chegar no hotel nessa sexta-feira que eu bati, e, assim, desolado. Falei, putz, que situação, né? Porque é um negócio que te tira da tua zona de conforto. Você toma uma rasteira, mas ao mesmo tempo, depois de 2 dias, eu estava no pódio tomando champanhe. Então, de novo, paralelo com a vida de empresário. E você perguntou da vida de empresário, é risco o tempo inteiro. Então, você tem que aprender a ser resiliente, a verdade é essa. Porque o dia começa maravilhoso, às vezes você tem várias intempéries no meio do caminho que, se você não souber lidar com aquilo, como aquilo te atinge, você cai. Então, o que eu falo para quem está do meu lado, para o meu time? Isso é uma coisa que meu pai sempre colocou na minha cabeça desde pequenininho. Solução. Visão de solução. Então, hoje eu tenho muita gente, às vezes, que eu encontro que tem o problema bate e foca no problema. Putz, meu funcionário, isso aqui, problema. A partir do momento que o cara está ali pensando no problema, ele está deixando de pensar na solução. E não tem outro caminho a não ser pensar na solução. Então, o risco existe, vai estar aí, você vai correr o risco na vida de empresário, só que você tem que sempre pensar na solução e acreditar muito no teu negócio. Porque se você não acreditar também, eu te falo por experiência própria, você tem que ser louco, a verdade é essa, pelo teu negócio. E quais são as suas... Você faz alguma coisa para você se preparar mentalmente para isso? Meditação, yoga? Ou é correr que te... A minha yoga é a corrida. Então, eu sempre usei o automobilismo como uma válvula de escape. Voar também é um negócio que me acalma. Mas eu acho que é muito controle. Eu tenho lá minha oração de manhã, faço todo dia de manhã, respiro, enfim, agradeço. Acho que também a vida de empresário é isso.
é tanta situação para você lidar que às vezes não está no teu controle, você não planeja. Você pode começar o dia planejando, ó, eu vou ter um dia maravilhoso, eu tenho reunião tal, tal, e acontece tudo do ponto de... E deve ter um monte de gente se identificando com isso. Mas se você deixar de agradecer e entender onde você está, como que você chegou aqui, se você tiver esse hábito de agradecer, isso aí bate muito pequeno em você. Agora, se você está ali focando no problema, pô, planejei um dia maravilhoso, tô tendo um problema, o pneu furou, o farol fechou, você começa a somatizar aquilo e você acaba um dia péssimo, com a tua energia lá embaixo, às vezes você afeta as pessoas que estão em volta. E o líder, a gente no papel de líder, você tem que saber emanar positividade. Você tem que, se você for um líder, que você é aquele cara que no final do dia você está ali estressado, você está passando isso para os outros. E com certeza os outros estão passando para os outros, é uma relação em cadeia. Então, a resiliência ela faz parte do dia a dia. Eu tenho esse hábito dessas minhas orações e foco na solução. Tudo que você me perguntar é solução. E é muito doido, eu insisto nisso, a maturidade que você passa, 30 anos não é 18, mas é isso, sabe? Você tá, muita gente com 30 anos não sabe nem para onde ir ainda. E é normal. Então, exatamente, por isso que eu acho que a tua postura é que é fora da curva. Assim, é normal, eu tenho amigos que também até hoje não sabem muito para onde seguir, pô, mercado financeiro, vou abrir meu próprio negócio. Tem muita gente que às vezes fica se perguntando, quero abrir meu próprio negócio, quero ser dono do meu próprio nariz. E às vezes também não sabe também às vezes o cara quer, pô, quero ser dono do meu próprio tempo. Mas e a consequência, né? E o outro lado? Então, foi uma escolha que eu quis traçar lá atrás. Não são só rosas, né? A gente brinca, tem um peso por trás disso, é uma responsabilidade muito grande. Hoje a gente tem aí quase 50 pessoas que são diretamente que a gente é responsável, 50 famílias. Então, tem um peso grande que você tem que saber lidar com isso. E às vezes tem gente que não quer lidar com isso e tá tudo certo também. Eu acho que caminho é caminho, cada um escolhe o seu, né? Na venda para Pirelli, a Caçula Motors foi também no Foi o pacote? principal, porque eles queriam, eles não abriram mão dela. E aí que começou o papo da Stradale, porque na venda a ideia era eu ia ficar com a Caçula Motorsport, porque era um negócio que eu já tinha ali quase 4 anos trabalhando, já tinha minha clientela e tal, mas eles quiseram porque era de fato a loja mais rentável e eu também ia querer se eu estivesse na posição deles. E aí eu me vi ali com 23, 24 anos, falei, pô, o que eu faço na vida? A gente vai vender a empresa, o que eu sei fazer é isso, estou no começo da minha carreira, eu não posso largar esses clientes que eu conquistei e aí veio a ideia da Stradale. Mas como é que foi quando veio Porque foi uma decisão de família. Foi uma decisão de família. Quando eu montei Era o teu bebezinho sendo vendido. quando eu montei a Henrik Schaumann, que foi a Caçula Motorsport lá em 2014, e logo ela tomou o papel que tomou no grupo, cresceu e etc e tal, de cara eu assumi novas responsabilidades, porque foi o meu simulado de atestado, esse cara consegue tocar algumas coisas. E a partir daí eu fui assumindo responsabilidades até o momento que eu assumi o varejo inteiro da companhia. Em questão de 1 ano e meio, 2 anos, eu estava responsável lá por 42 lojas. Então, inclusive fiz um plano de expansão. A gente saiu de 28 lojas a 42, que eu abri o interior. Então, foi em 6 meses eu abri Limeira, Piracicaba, Jundiaí, Campinas, Franco da Rocha, Atibaia. Tudo, eu passava a semana inteira viajando, achando ponto de venda, contratando gente, formando time. E tinha uma turma grande embaixo. Era um cargo de muita responsabilidade. E ali eu participei muito da venda. Foi um negócio que eu estava em todas as reuniões. De novo, meu pai me colocou muito à frente do negócio. Eu cheguei aí para Milão fazer reunião e ele não foi. Então, eu tive muito envolvimento e aquilo foi um negócio natural que eu enxerguei como positivo. Porque, graças a Deus, depois veio a pandemia. Imagina 40 lojas fechadas em meio à pandemia. Então, foi um negócio que foi construído, não foi nada posto. Mas você foi uma voz
foi uma voz bem decisiva ali. ativa. Inclusive, meu avô fundou a Caçula de Pneus para a família. Ele fala isso. Eu fui empregado, eu não queria que minha família fosse empregada, então ele teve esse... Lá atrás, ele teve essa ideia, e para ele foi muito difícil. Meu avô é vivo até hoje, ele tem 95 anos. E eu lembro dessa conversa que a gente teve com ele, porque era o sonho dele, era a vida dele ali, que ele tinha feito para a família inteira trabalhava no negócio, sendo vendido. E foi muito tranquilo, porque ele é um cara muito sábio, ele é um cara à frente do tempo dele, então foi muito bem conduzido. E óbvio que mudou a rotina de todo mundo, né? A gente tinha uma rotina muito ativa, você pode imaginar, e de um dia para o outro vira um negócio imobiliário que... De quem veio a ideia? Porque é uma... Eu acho que o McDonald's tem uma estrutura Foi, mais ou menos assim, foi né? sempre assim. Sempre foi... Meu avô sempre prezou português, sempre prezou muito pelo imobiliário, pelo tijolo, e então sempre foi nesse modelo McDonald's, né? Pega o ponto, aluga. Mas na hora que vocês fizeram o negócio, quem virou e falou, não, a gente vai ficar com os Ah, pontos os pontos nunca estiveram à venda. Ah, tá. E nem estão. Então, foi tranquilo nesse aspecto. Você atua nessa área também? Zero. Isso é um negócio que meu pai que toca hoje. Participa em algumas reuniões de conselho e etc. Mas está totalmente apartado do meu segmento, porque ali foi a minha emancipação, né? Então, foi um movimento que eu quis trilhar meu próprio caminho com a Estradale. Não tinha ideia onde ia chegar, não tinha ideia que ia chegar em imobiliário. Você já tinha pensado na Stradale antes da oferta da Pirelli ou você pensou Não, depois? eu pensei depois, quando eles falaram que queriam Henrique Schaumann, eu falei, putz, eu vou ter que montar um negócio meu do zero, de novo, porque eu já tinha montado em 2014, putz, eu vou ter que negociar tudo de novo, elevador, maquinário, etc e tal. Na época eu até via assim como uma situação, putz, será? Vou ter que montar um negócio do zero, porque o negócio já rodava e rodava muito bem, entendeu? Então eu achei... Essa que é a minha dúvida, porque você não só montou um negócio de novo, do zero, como você estava com um concorrente de peso. Exato, que era eu, que era o meu negócio. Foi você mesmo que fez, mas como é que é isso de você não só começar de novo, como já começar com um concorrente seguindo um modelo que você mesmo criou? Basicamente, eu já sabia quais eram todos os defeitos da Caçula Motorsport. E não falo em defeitos, mas eram exposições. Coisas que poderiam melhorar, né? Exemplo, a empresa carregava o nome pneus, Caçula de Pneus Motorsport. Então, ao longo do tempo, eu consegui trazer o cliente que eu queria, que era o cliente da Porsche, da Ferrari, da Lamborghini, etc e tal. Só que o nome pneus limitava o meu ticket. Então, eu conseguia levar o carro para trocar os pneus, mas quando eu ofertava um serviço de manutenção, de troca de pastilha, que é onde eu consigo agregar mais ticket, o cliente falava, não, mas aqui é só pneu. Então, o mais difícil eu consegui, que era trazer o cliente para dentro, mas eu não conseguia por conta de uma limitação e também burocrática, né? A gente tinha uma empresa que tinha muitas lojas, então você tinha que seguir o processo, e ali era um processo diferente. Eu tinha que ter um checklist diferente para uma Ferrari. Eu tinha que ter um processo de atendimento diferente do que as demais lojas. Então, eu ficava um pouco engessado e quando veio a Stradale, eu falei, eu vou criar um negócio com DNA zero, do zero, full service, como eu queria, desde o começo, e vai ser serviço. Eu vou colocar o nome serviço. Stradale Car Service. Porque serviço como é que eu posso dizer? É infinito, né? Você não vai conseguir substituir o serviço e aí eu consigo crescer dessa forma. Então eu usei as exposições e montei um negócio que eu achei que ia ser diferente. E como é que evolui para a Vila Stradale? Putz, isso aí a gente já pulou uns 3 anos. Isso... Basicamente, a Stradale cresceu. Porque eu imaginei, Stradale, eu acredito que você levou a clientela com você, né? A Stradale cresceu, foi muito difícil. Eu quase fechei nos primeiros 2 anos, assim, porque eu vim com uma estrutura muito pesada de conta. Eu vim com um imóvel na Cidade Jardim de 1.000 metros, sei lá quantos mil reais de IPTU por mês. Era muito pesado e era o Pedro. Não era mais a empresa de 40 lojas. Era o Pedro ali, na minha física, não tenho sócio, e eu estava ali vendendo o almoço para pagar o jantar. E aí foi minha experiência como empreendedor mesmo, porque é aquela coisa, antecipando o cartão de crédito, fazendo o negócio acontecer e o aluguel lá todo mês pesado.
Então, foi muito difícil os 2 primeiros anos. Você estrutura a Stradale na pandemia. Eu estruturei... Não, isso foi em 2019, mais ou menos. Ela Ah, conseguiu... Ela começou a crescer 2 dígitos por ano. E... então, teu período de mais... que você estava ali semeando tudo de novo foi em 2018 e 2019. Exato, exatamente. E o que eu quase quebrei de fato, porque quando eu montei a Stradale, tinha uma promessa de um fabricante de um aporte alto, né, de uma parceria comercial, e esse aporte não veio. Só que eu montei tudo, contei com o ovo antes da galinha, e o aporte não veio. Chegou um momento que eu falei, meu Deus, eu vou ter que vender tudo para pagar meu aluguel, minhas contas, e foi o que aconteceu. Eu vendi meu carro, e foi a melhor experiência que eu já tive, porque eu nunca tinha vivido aquilo. Eu não tive a oportunidade de viver essa dor de você olhar teu extrato bancário na empresa, você ter um contas a pagar e você ter ali... Então aquilo me deu uma bagagem e uma frieza, e o automobilismo estava comigo nessa época, que eu falei, eu acredito no meu negócio. E eu vou fazer isso aqui virar. E eu lembro até hoje, uma reunião que eu tive com o meu CFO, que era uma reunião que a gente estava somando os ativos para ver quanto que custaria para fechar. Isso ninguém sabe, eu tô contando aqui em primeira mão, mas acho que é bacana porque deve ter muita gente que deve estar começando o negócio e deve estar vivendo isso e deve ver às vezes no Tá Instagram vivendo agora, né? e Porque a deve gente está num período exato, econômico super e deve conturbado. ver às vezes no Instagram, a empresa do fulano, pô, tá bem e tal, mas tem uma história por trás, né? Eu lembro essa reunião que a gente fez e eu somei todos os ativos, falei, bom, vamos fazer mais um mês aqui, eu vou correr. Ele falou, cara, a gente precisa, não tem. Eu falei, me dá mais um mês. E foi esse mês que eu lembro que, cara, barriga no balcão, atendimento. Só faltava você me ver na Cidade Jardim com a bandeirinha trazendo o carro, porque isso faz tempo, mas foi muito. Eu lembro como se fosse ontem. E esse mês eu lembro lá, deu verdinho. Deu resultado, a gente fechou o mês, deu o balancete, deu verde. Aquilo foi uma maior glória na minha vida. E aí, daí a gente foi crescendo. Mas foi uma passagem bacana que empreender é isso. E desculpa, quem falar que empreender não é isso, tá errado. Não existe, aliás, não é que tá errado, mas é completamente fora da curva, porque é normal você viver essas dores de começo de empresa. E esses medos, né? E o Porque... Villa Stradale que você falou, que é o empreendimento, Ah, mas eu quero agora voltar. Você falou vamos disso voltar. porque você passa por isso, É, fecha no verde e fala, nossa, vai dar certo. Aí você já acreditava, mas aí você passa por uma aprovação dessa, fecha no verde. R$ 742 foi o resultado positivo que deu na empresa. Nossa. R$ 742, nunca esqueço desse número. E aí começou a engrenar. E aí a gente chega em 2020, ponto, pandemia, fecha tudo. Aí foi uma outra loucura boa que eu fiz, porque a pandemia fechou. Eu, como um comércio de essencial, eu podia continuar aberto. Imagina, tinha médico rodando, não podia furar o pneu do médico, ele tinha que chegar no hospital. Então, pela nossa lei, pela lei, a gente poderia estar aberto. E aí eu entendi que poderia ter uma oportunidade de real estate, né? De imóvel barato, imóvel pronto que não está para alugar, e etc e tal. E eu já estava crescendo, o negócio eu já estava num nível que eu já estava pequeno ali para mim. E o meu viés sempre foi de capilarização. Eu sempre acreditei que o negócio, para ser bom, ele tem que ser replicável, né? O McDonald's é bom porque ele conseguiu replicar a batatinha frita do McDonald's aqui em trocentos lugares no mundo por sei lá quantas décadas. Então, Sim. eu sempre tive esse viés e eu queria abrir uma filial. Eu falei, eu preciso abrir uma filial porque eu quero replicar o modelo da Stradale e mostrar que não é só o Pedro. Ah, dá certo porque o Pedro está ali. E aí, daqui 40 anos você vai me ver aqui de novo. Ah, o Pedro, vou tomar um café com o Pedro. Não, a gente precisa criar um negócio replicável. E aí eu achei uma oportunidade, fui atrás de imóvel, achei uma boa oportunidade num imóvel para montar minha filial. E eu abri a filial, fechei um contrato de locação no 15º dia da pandemia. Decretaram a pandemia no 15º dia. Todo mundo falando para mim, você tá louco, não faz isso. As pessoas do meu lado, eu falo, meu, você vai... Por que você tá fazendo? Não precisa, espera.
Só que, de novo, eu estava tão convicto daquilo que eu queria, daquilo que ia acontecer, que eu falei, eu vou fazer. E eu fiz. E foi um sucesso, que a gente abriu a F2, a Estradalha F2. A gente abriu dia 15 e 16 de julho. E ela já começou lotada, cheia. Então, e agora é o plano de expansão que a gente quer seguir. E depois ainda veio o empreendimento. Né? Depois de 6 meses surgiu a ideia do empreendimento, depois de ter aberto a Estradalha F2. Mas aí você abre com 15 dias e aí não teve percalço, assim, de que nem você teve quando você monta a primeira Não, aí eu loja. já estava estruturado, já tinha uma governança, já tinha uma equipe muito boa trabalhando. Tive muita sorte com as pessoas que estavam lá do meu lado, que estão até hoje, que abraçaram a causa e Você decolaram. alguma vez você sentiu, assim, é, só eu tô acreditando nisso Com aqui, certeza. e as pessoas te viam como uma pessoa teimosa ou como uma pessoa que estava muito convicta do que queria e... As pessoas, eu sinto que na F2, quando eu abri a F2, foi um negócio que as pessoas me chamaram de louco, de fato. Falaram, você não tem por que fazer isso, você está querendo provar o quê e para quem? Eu falei, não estou querendo provar nada para ninguém. Eu acredito no negócio, eu estou aqui vivendo, eu respiro meu business e eu sei que eu preciso criar escala e eu sei que eu tenho demanda para isso. Porque ao mesmo tempo que eu tomei essa decisão, não foi uma decisão maluca que eu entrei. O mercado de carro importado estava vendendo. A Porsche emplacou mais 911 e emplacou mais do que Jetta no ano passado. Então, já estava começando esse zum, zum, zum dos carros esportivos e eu estava muito firme ali na minha decisão. Ninguém ia me tirar daquilo. E do empreendimento a mesma coisa. O empreendimento foi... Então, vamos lá, como é que... Aí É, você tá lá, acabou de montar a filial, o empreendimento pandemia foi... bombando, e aí você fala, não, agora eu vou fazer empreendimento Cara, imobiliário. o empreendimento foi assim... É, é uma paixão que eu criei ali pela cidade, pelo local, por tudo. E Isso que eu ia te perguntar, desculpa te interromper, mas é porque eu acho que, como você falou isso, por que essa cidade? Porque é, Como é que é o nome? Piracaia. Piracaia, por quê? É. Bom, um dado momento, a F1 estava consolidada, a F2 já tinha aberto, já estava cheia e o negócio crescendo. E, e eu percebi que eu tinha criado um mailing muito forte de clientes AAA. E eu só estava aproveitando esse mailing, aproveitando de uma forma positiva, por uma fatiazinha do consumo daquele lead, né, que a gente fala, que é o óleo, filtro, pneu, sendo que eu sei o que essa pessoa gosta de consumir no final de semana, onde vai, onde viaja. Então, eu tinha ali uma relação de confiança muito grande, que eu brinco que é uma relação de oficina de carro importado, é como se fosse o pediatra. Você não trata diretamente com o teu cliente, você trata com o pai do teu cliente. E é uma relação que, assim, você não escolhe teu pediatra no Google. Você não entra lá, vou cuidar do meu filho, quem que é o melhor pediatra? Não, é uma indicação. É um marketing boca a boca. É ele que teve uma boa experiência, que passou para você, e aí você falou, beleza, eu vou lá. Então eu percebi que eu tinha criado um elo muito forte com os meus clientes e que eu poderia ofertar um negócio tão bom quanto a Stradale em outro segmento. Porque quando eu montei a Stradale lá atrás, isso eu não contei, eu não queria criar uma oficina. Eu queria, por um acaso, ter uma oficina, mas eu queria criar uma marca de luxo que eu pudesse criar soluções para esse público que começariam por uma oficina. Ah, você já E via... começa pelo imóvel. Eu aluguei um imóvel na Cidade Jardim, número 911. É um local que, assim, ninguém monta oficina na Cidade Jardim. Também outro ponto que me falaram, você é louco. Como é que você vai alugar um imóvel que era uma loja de presentes de importados no meio da Cidade Jardim para abrir uma oficina com mármore travertino, pagando sei lá quantos mil de aluguel? Eu fiz. Não sei como, mas de novo. E aí o empreendimento foi isso. Eu queria eu entendia o que esse público queria. Eu comecei a ir atrás de terreno nesses condomínios de alto padrão que já existiam. E eu falei, bom, já estava tudo muito caro, já estava tudo um absurdo. Eu falei, cara, e se eu fizer um negócio petit comité para os meus amigos, um negócio que eu sei que eu vou conseguir trazer 3 ou 4 amigos para dentro? E eu sempre quis ter uma casa na frente da represa, da água. Eu gosto muito da água. E aí eu comecei atrás desse plano. Na época, estou falando de 4 casas. Era a minha e mais 3.
E fui primeiro para Igaratá, fui para Nazaré Paulista. E aí um amigo em comum me falou de Piracaia. Falou, meu, esquece, para de ver tudo, vai para Piracaia, vai entender o que que é aquilo, porque aquilo é um paraíso. E as pessoas não conhecem. E eu não conhecia, fui conhecer, e aí eu dei de cara com uma área que é um negócio, assim, é uma península. É uma área que as pessoas tentaram comprar por anos e anos, nunca foi comercializada. Tem água 360 graus, tem uma vista, assim, é a área mais maravilhosa que você pode imaginar na represa, é ali. E aí, eu humildemente, até o corretor, falei, eu quero comprar um pedacinho aqui, 4 casas, quero fazer um projetinho. Ele, esquece, isso aí família não vende, já estão tentando comprar, ninguém vai vender essa área para você. Eu falei, poxa, fiquei com aquilo na cabeça, fui para casa, São Paulo, não parava de pensar, falei para minha esposa, falei, pô, fui lá ver um negócio. Ela, né, ninguém, essas ideias malucas, é difícil de você conseguir passar para as pessoas, né? Ninguém entendia ali muito, pô, mas Eu 3 imagino casas, como é 4 difícil. casas. Mas eu também não conhecia Piracaia. Você vê que eu Do lado de não estava Atibaia. nem lembrando. Ela era de uma família, a área A que você área era. queria. A área era. E depois de 2 semanas me ligaram, o corretor me ligou, falou, ó, tá um zoom, zoom, zoom na cidade que parece que o pessoal vai começar a vender a área. Falei, opa, chama pra conversa. E aí, chamou pra conversa, você imagina, marquei numa oficina, eu com cara de moleque, é um senhor, né, uma pessoa, obviamente não viu nenhuma credibilidade, né, e eu também não veria. Eu falei, não, então, eu queria aquela pontinha aqui da península e tal. Eu falei, pô, mas ou é tudo ou é nada. Eu vou fazer uma servidão pra você chegar na tua área, vou perder a área pra caramba, ou é tudo ou é nada. E aí eu falei, meu Deus, foi, pô, se eu... E eu tava tão apaixonado pela área, como eu fiquei tão apaixonado pela F2 quando eu montei, ou como pelo imóvel da Estradário, que eu falei, eu preciso fazer isso aqui acontecer. Isso aqui, se eu faço para 3, eu faço talvez para 10, para 15, para 20. E aí foi minha virada de chave. Foi muito orgânico, não foi planejado, não foi um negócio que eu falei, vou montar um business XPTO, vou procurar uma área. Foi construído isso e do nada virou um negócio muito grande, né? Hoje eu tenho aí a Bossa Nova Sotheby's que está por trás, Marcelo Romero tá com a gente, o Orsini, que é um paisagista fenomenal, o cara que foi responsável pelo Inhotim, o Museu do Céu Aberto lá em BH, o Olegário de Sá, que é um arquiteto também, nota 1000, que fez todo o projeto de empreendimento. Tem são 30 e poucas pessoas trabalhando no projeto. Então virou um negócio muito grande, porque quando eu falei, agora que eu vou fazer um negócio elitizado e eu vou ter minha casa lá, quero fazer eu vou fazer um negócio do jeito que eu imagino, condomínio perfeito. E aí a coisa aconteceu, eu consegui trazer sócios super bacanas pro negócio, e que me dão autonomia para eu tocar, sabe, 100%, confiam, acreditam, apostam. Então, São mais velhos que você? todos mais velhos, todos mais velhos. Não tem... Em sociedade eu sou sempre o mais novo, não tem... É porque uma das características da crise na pandemia foi sentida pelo mercado de construção, porque estava Sim, faltando, inclusive tá. suplemento, né? Material. Subiu muito o custo de construção, né? Porque estava difícil, acho que até importação. Sim. E aí você de novo É, nadando contra a corrente, né? foi ao mesmo tempo que estava difícil a questão de construção, o mercado de segunda casa, né, que é a casa que o cara quer sair no final de semana, cresceu muito porque o Todo home mundo queria office ser. cresceu e então de fato essa procura por produtos novos perto, num raio aí de 100, 120 quilômetros de São Paulo, cresceu. Então a gente ainda está na fase de projetos, etc. e tal, não cheguei em fase de obra ainda, mas de fato teve essa questão e a forma como foi concebida ali a aquisição da área, normalmente quando você senta com o incorporador, você faz ali a permuta, né? Então, você tem um terreno que me interessa, eu tenho um projeto para o teu terreno, você fica com 30%, eu fico com 70% e não tem troca de dinheiro ali naquela época, nesse momento. E quando eu montei o empreendimento, a área era tão cobiçada que não rolou permuta. Então ele falou, cara, ou paga
ou não tem negócio. E eu lembro que eu fui super feliz da vida falar com meu amigo que é incorporador, e eu sentei com ele no dia que eu tinha fechado. E ele mesmo, como é que foi isso aí? Ele falou, pô, fechei o preço, né, não sei o quê. Ele falou, você tá louco, você não faz uma incorporação assim. Incorporação é na permuta, você tem que permutar a área. Você tá louco, vai vender seus pneus aí, não se mete com isso, não. Mas, de fato, foi diferente desde o começo, mas foi muito positivo, porque hoje a gente trabalha numa mesa de sócios de 5 ali, que são super... A ideologia é muito parecida e deu super certo. Mas estou contando essa história para mostrar que desde o começo também foi disruptivo. Foi tudo muito disruptivo. E com muita coragem. E que eu acho que é uma das grandes lições dessa entrevista é entender uma coisa de você acreditar no... É óbvio que você tem berço, não é? A gente não está aqui falando, qualquer um vai ter o mesmo caminho, mas é muito inspirador saber que é uma luta de você acreditar no teu sonho, lutar e mesmo com o senso comum apontando o contrário, não desistir. Ali em 2018 eu posso dizer que na abertura da Stradale eu saí do zero. Ali foi o meu marco zero, não tive ajuda, incentivo até agora. Então, foi muito importante, o que eu quero dizer, encorajá-los a empreender no seu sonho. Obviamente, a bagagem intelectual que eu tive foi fundamental, né? E abriu muita porta, o fato da minha família estar no ramo automotivo. Então, sempre abriu muitas portas. Mas encorajar quem quer empreender, porque nem sempre você vai ter a resposta que você quer e nem no tempo que você quer. Mas se você acreditar muito no seu sonho, parece que as soluções elas acabam aparecendo. Esse senso de solução. A solução vem. Isso, de fato, seja financeira, através de um sócio, seja de viabilidade. Então, a crença, a acreditar, de fato, é o maior combustível para montar o projeto. E você já pensa em um novo plano? Não sei se você... Eu acho que você já pensa, mas eu não sei se você pode falar. Você já olha para outras áreas dentro desse nicho que você escolheu, que você viu lá atrás, que era um bom segmento para você estar... Total. A gente... eu sigo muito um padrão, né? Hoje, olhando, eu vejo... Meu avô, ele sempre teve o balcão de venda ali da empresa, da caçula, e sempre teve o imobiliário por trás. E é um pouco do que eu quero seguir. O balcão de venda ali, o dia a dia da Stradale, é fundamental para mim. É uma empresa que você conhece muita gente o dia inteiro, assim, sempre perguntar, puta, quero falar com uma pessoa agro. Eu te listo 10 pessoas super bacanas do agro. Quero falar com uma pessoa do meio farmacêutico. Então, é muita troca, muito networking. Então, hoje eu tenho um plano bem estruturado para a Stradale, que é a nacionalização da marca, de fato. Eu acho que cabem mais Stradales e solução como a Stradale pelo Brasil. E do ponto de vista imobiliário, mesma coisa. Eu acho que as pessoas buscam por produtos diferentes, buscam produtos fora da caixinha. O produto pé na água que eu estou montando, que é o Villa Stradale, ele é fora da caixinha, não é normal você ver, não é comum você ver condomínio de alto padrão de frente pé na água, na represa. Então, acho que tem espaço. Então, tem espaço para essas duas frentes, elas caminham juntas, eu consigo conciliar totalmente meu tempo. O imobiliário ele não me demanda tanto do meu dia a dia. A Stradale, obviamente, ela é quase que 99% do meu dia. E dá para conciliar esse plano junto aí. E na expansão você pretende franquear ou você ser parte da rede sob o teu guarda-chuva? Tem vários modelos aí que são estudados, mas de fato não penso hoje em franquia. Eu acho que eu estudo muito cases aí de sucesso de outros segmentos até. Você pega, por exemplo, o Grupo Fasano, né? Começou lá com hotel, hoje você tem hotel até em Nova York e é o mesmo cheiro, é o mesmo serviço, é o mesmo atendimento, é o mesmo café da manhã. Então, eles conseguiram replicar ali para outros endereços, e não só para outros endereços, mas também para outros segmentos, né? Então, hoje você vai no supermercado, você tem lá o azeite Fasano.
Você tem lá enfim, Virou grife, como a Stradale vai ser uma grife virou também. uma grife, então Já virou, né? é mais ou menos essa é o benchmark. E eu queria que você falasse do evento que você contou pra gente antes da gente começar a gravar. Um grupo de amigos com carros esportivos. Puta, vamos, onde a gente vai acelerar? Vamos fechar um autódromo? Vamos fechar um autódromo. E aí eu fechei um autódromo, levei um facility de manutenção e alguns itens ali para fazer o reparo desses carros se tiver problema na pista. E os caras foram para lá e acelerando o dia inteiro. E aquilo foi demais, porque foi um negócio assim, sabe? Mas você imagina, para quem gosta de automobilismo, você andando o dia inteiro, churrasco, seus amigos lá, você tirando um batendo o tempo do outro. Virou um negócio, virou uma marca registrada. E aí no dia lá eu falei, por que eu vou divulgar isso aqui? O que é isso aqui? Eu falei, Stradale Experience. E aí virou e consolidou uma marca. Hoje é uma vertical. É uma empresa, tem patrocinadores, enfim. A gente pensa em expandir o Stradale Experience para fora do Brasil, para experiências no gelo, experiências gastronômicas. Então, tem uma frente que a gente quer caminhar com o Stradale Experience, tem pessoas trabalhando nisso. E hoje a gente tem agora o evento em maio, a gente vai ter uma edição, que é a edição de abertura para 2023, no Autódromo de Velocitar. E no último a gente até saltou um paraquedista, o Luigi Cani passou no meio das Ferraris, foi super bacana, repercutiu mundialmente no mundo de carro. E estamos aí, vamos para os próximos. Como a gente conversou hoje com o Pedro Costa, piloto de helicóptero, piloto de automobilismo e CEO da Stradale, que é uma experiência, eu acho que é mais do que uma oficina de alto padrão, está cada vez mais uma experiência, né? Uma marca que vai proporcionar cada vez mais experiências e serviços. É isso aí. De fato, a gente busca excelência em tudo que a gente faz, né? Então, como oficina, a gente quer ser a melhor oficina do Brasil, se não do mundo, buscando sempre aprimorar e treinamento. E no ramo imobiliário também entregar cada vez mais produtos diferenciados e que sejam fora da curva, como a Stradale sempre foi desde o começo. Então todo mundo que está vindo aqui da entrevista, a gente está presenteando, a gente vai te dar uma edição da Undertale que você está. Eu acho que você já tem, mas você vai ganhar uma nossa. E a gente está pedindo para todo mundo assinar. Então eu queria que você assinasse com todo prazer. Na sua foto. A gente não sabe se a gente vai sortear essa revista assinada por todo mundo, se a gente vai ficar com a gente. Show de bola. Eu queria te agradecer em nome da Forbes. Obrigado. Foi muito legal esse papo, eu espero que tenha inspirado vocês. Conto com você em outras entrevistas, outras situações. Eu acho que você é uma pessoa a tua história é realmente muito bacana de ouvir. Fiquei muito feliz de te entrevistar. Obrigado, eu feliz de estar aqui, o tempo nem passou. Foi rapidinho, né? E até a próxima. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.